E aí, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Montando as Peças do Relacionamento. No vídeo passado, a gente falou algo muito importante que era como entrar em Cristo, o vídeo de 2.5. Mas o assunto de hoje também é muito profundo e eu vou explicar o porquê de tal coisa. Quando eu conheci alguém que era cristão e eu comecei logo na fé, eu tinha algumas perguntas a fazer, porque eu sei o que aconteceu comigo. Então, eu fazia uma pergunta do tipo assim: como Cristo lhe alcançou? Qual foi o momento, as coisas que aconteceram com você antes e depois que Cristo lhe alcançou, o que você se tornou nele? Outra pergunta que eu fazia é: você foi batizado? Outra pergunta que eu fazia: e como foi o batismo para você? E eu vi assim: ah, não, eu sou batizado, eu fiz 6 meses de curso para ser batizado. Tinha coisas que eu não entendi. 6 meses de curso para ser batizado. Eu digo, então aí o cara entende sobre batismo, né? Eu disse, e aí? E o que foi para você o batismo? Nada demais. Batismo é um testemunho pro povo. Rapaz, aquilo era mesmo que jogar um banho de água em mim. Eu disse, o cara fez um curso sobre o batismo e depois de 6 meses, o que ele aprendeu no curso, ele reproduziu na frase que batismo não era nada demais. E aquilo me dava um grande temor no coração pelaquela vida, pelaquela alma. Mas eu vou explicar a vocês o porquê eu temia tanto com relação àquela vida. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao Montando as Peças do Relacionamento. Ou a peça que vamos colocar hoje é a peça de 2.6, explicando o batismo. E antes de a gente iniciar o estudo, Jesus sempre fazia pergunta, algumas vezes a algumas pessoas. E a pergunta que ele fazia não é que ele não soubesse a resposta, ele era um ignorante, ele era onisciente, ele sabia de tudo. A pergunta que ele fazia era para nos fazer refletir sobre as nossas atitudes. Quando Judas foi trair ele e ele falou, o que fazes, amigo? Era para levar Judas a refletir a atitude que ele estava tomando naquele momento. Que o Senhor nos dê graça nesse momento, que o Senhor abra nosso entendimento, Senhor. Que tudo aquilo que foi falado durante toda a nossa vida que não veio do Senhor, que caia por terra. Queremos, Senhor, aprender do Senhor o leite puro, sem contaminação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Também quero lhe dizer que depois que você tiver mais profundidade no conhecimento sobre o batismo, não fique no seu coração uma culpa por alguém. Por que não me disseram isso antes? Por que foram negligentes? Por que me disseram que era sem importância? Não fique culpando ninguém. Até porque aquele que lhe ensinou isso, ele passou o que ele tinha. Ninguém pode lhe dar aquilo que não tem. Alguém só pode lhe dar aquilo que tem. Se ele não recebeu isso, como ele ia passar para você? Mas que venhamos a ser grato por esse momento que o Senhor está nos concedendo de esclarecer mais sobre isso. A nossa palavra é, hoje, explicando o batismo. Mas o que é o batismo? Um batismo é um simbolismo humano ou é uma realidade espiritual? O significado da palavra batismo, que está no dicionário, é o primeiro sacramento do cristianismo, o que apaga o pecado original.
de quem o recebe e confere a esse um caráter de Cristo. É interessante isso. Apaga o pecado original e nos confere um caráter de Cristo. A gente vai entender por que disso. Diz também a palavra batismo, que é um ato ou efeito de submergir. Na astronomia, diz assim, que é o momento de desaparecimento de um astro ao ser ocultado por outro. Eu achei tremenda essa definição. É o ato ou efeito de um astro a ser ocultado por outro. Um astro a ser ocultado por outro. A gente colocado em Cristo e escondido a nossa vida nele. Muito interessante essa descrição. A gente não vai aqui entrar muito em discussão. É imersão? É aspersão? Algumas pessoas que estão chegando agora e talvez não tenham uma comunhão de uma vida com Deus, resumindo, trocando em miúda, a imersão, a aspersão significa molhar a cabeça ou mergulhar o corpo todo dentro da água. No decorrer dos textos vai ficar mais claro. Até porque não adianta discutir muito por isso, porque também se você for molhado a cabeça e se você não entendeu, é a mesma coisa de você ter submergido, sendo colocado completo na água e também não entendeu. Não tem diferença não. Então vamos à frente, ver mais o que importa e a própria palavra vai esclarecer com relação a isso. Então diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 4. Surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos vossos pecados. Então não esqueça disso, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Batismo para perdão. Não esqueça disso. Agora vamos também lembrar de algo. O ministério de Jesus, o começar ide e fazer discípulo de Jesus, começou depois do batismo. Ele foi primeiro a João, ele foi batizado e depois começou o ministério dele. Ele não ignorou isso não, mas por que ele não ignorou isso? Será que ele precisava de perdão de pecado? Não. Mas Jesus é exemplo em tudo. Se ele não tivesse feito isso, a gente poderia ignorar. Ele não fez. Ele não deu exemplo, mas ele foi exemplo em tudo. Mateus 3, do versículo 13 ao 16. Mateus 3, do 13 ao 16. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão. O Jordão não era um pouquinho de água, não, era um rio. Eles iam até o rio para ser batizado. Dá para entender a quantidade de água? Para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, mas tu vem a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus disse que era para cumprir toda, ou seja, se não tivesse aquilo, seria uma justiça pela metade. E justiça pela metade não é justiça. Imagina alguém que você vai para o presídio, alguém vai e dá meia justiça a você, vai ficar o quê? Metade preso? Não existe meia justiça. Então ele falou, convém que fazemos toda a justiça. Algumas traduções, a justiça completa. Então ele consentiu. E, sendo Jesus batizado, saiu da água. Sendo batizado, ele saiu da água. Dá para ver que tinha muita água, né? Eis que lhe abriu o céu
e veio o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. Então, depois que ele foi batizado nas águas, ele saiu das águas e veio o Espírito Santo em formato de pomba e repousou sobre ele. João, capítulo 3, versículo 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Não tem muito o que se falar com relação a batismo, porque a palavra batismo vem do grego mergulhar. Mergulhar. Então não tem muito o que discutir sobre isso. Marcos 10, 38. Marcos, capítulo 10, versículo 38. Fala de uma primeira característica que acontece no batismo. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Jesus estava falando o seguinte, que aqui ele ia ser colocado na morte. E as pessoas queriam mais ou menos sentar à direita e à esquerda dele quando ele fosse lá. Ele disse, eu estou passando por um batismo que era muito forte, e o batismo que ele estava se referindo era ser colocado na morte. Mais à frente vai ficar claro. Em Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz assim, ou porventura, falando para os discípulos, ignorais que todos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, o batismo significa morte e ressurreição, ser colocado em Cristo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim, fomos, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Da forma que morremos em Cristo, fomos ressuscitados com Ele para andarmos do mesmo jeito? Não, em novidade de vida. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O batismo, vocês morreram e a sua vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Pronto. Uma conexão. Aí faço uma pergunta a vocês. Vocês já viram algum morto descer ao presídio? Algum caixão no julgamento? E o juiz dizer, esse defunto vai estar preso por 30 anos. Pode levar para o presídio. Aí o cara pega o caixão e leva para o presídio. É importante dizer que aqueles que participaram do batismo, da morte com Cristo e ressurreição, eles morreram. A escrita de dívida foi paga. Acabou-se, eles não vão ser julgados, porque estão agora em Cristo Jesus. Vamos mais à frente. A outra característica do batismo. Perdão dos pecados. Mais uma característica. Vamos à frente ao texto. Lucas 3:3. E eles percorreram toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão. Remissão significa perdão dos pecados. Batismo para perdão dos pecados. Atos 2:38 ao 42, que também fala sobre perdão dos pecados. Respondeu-lhe Pedro, arrependa-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão, para perdão dos vossos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa para vocês, para os seus filhos, para todos quantos Deus chamar, para os que estão longe.
E com essas e muitas outras palavras, dava testemunho e exortava, dizendo-se: salve-se dessa geração perversa. Salve-se dessa geração perversa. Os que foram, e de sorte que foram batizados os que receberam a palavra. E naquele dia agregou-se 3.000 almas. Então, arrependam-se, salve-se desta geração e sejam batizados para perdão dos pecados. E naquele dia que eles foram batizados, agregou-se 3.000 almas. Outra característica do batismo, que é a morte e ressurreição. Esse texto vai falar muita coisa. Você pode até ler e reler mais vezes, com calma. Mas diz assim, Colossenses, capítulo 2, versículo do 8 ao 23. Tem um cuidado. Já começa assim. Para que ninguém vos escravize com filosofias enganosas, com miguezinho, enganosas, que se fundamentam nas tradições de homens e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo. Aí cuidado com essas historinhas de homens que se fundamentam nas coisinhas daqui. Pois, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, olha, nele habita toda a divindade, e por a gente estar nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude por estar em Cristo. Nele também vocês foram circuncidados. Circuncidar é fazer uma aliança com Deus. Antigamente essa aliança era feita cortando, era como se fosse a fimose. Pegava a criancinha no 8º dia e levava para fazer a aliança na carne. E agora aqui ele fala que a nossa aliança com Deus não é feita mais pela circuncisão da carne, mas no espírito. Continuando o texto. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Ou seja, a aliança agora não é mais com o homem no 8º dia, na operação da fimose, mas com uma circuncisão feita por Cristo. E que circuncisão é essa? Que é o despojo do corpo da carne. No versículo 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Essa aliança com Deus foi feita quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, batismo é aliança, né? E com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, sem aliança com Deus, Deus o vivificou juntamente com Cristo e ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Eita, coisa boa! E cancelou a nossa escrita de dívida por estarmos em Cristo, que consistia em ordenança que nos eram contrária. Ele removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Não deixe que ninguém vos julgue. Você guarda o sábado, irmão? Aí eu pergunto, e outros dias, tu faz o quê? Joga fora? Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Isso é sombra, isso é besteira. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Versículo 18. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade. Ô, meu irmão, estou falando para o seu bem. Não, ele está trazendo condenação. Dizendo que se a gente não guardar o sábado, se a gente não for judeu e guardar a lei, a gente está condenado. Essa falsa humildade pode tirar. E na adoração de anjos, não impeça que alcance o prêmio. Tais pessoas contam detalhes das suas visões. Eu tive uma visão com você e tal. A sua mente é carnal. Então, torna-se orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido a Cristo, ao cabeça. A partir de que todo o corpo, aí fala da igreja, sendo sustentado e unido pelos seus juntas e ligamentos, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares desse mundo, porque ainda estão como se ainda pertencesse a Ele, submetendo-nos à regra, não toque, não prove, não manuseie. Alguém que não é convertido e que não foi colocado em Cristo, que não é guiado pelo Espírito Santo, dá trabalho. Aí tem que inventar um bocado de regra para poder, olha, isso aqui é pecado, olha, isso aqui é pecado, para tentar controlar, mas isso não foi o que Cristo ensinou. Aqui a Escritura diz, versículo 22, todavia, essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseia em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm, de fato, uma aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Só os mortos em Cristo e os vivificados nele vence a carne. Se não for vivificado, aí tem que criar várias regras para tentar dominar o rebanho. Agora vamos falar aqui da quarta característica, nascer de novo. Vamos lá. João no capítulo 1, versículo 13, diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não nasceram de forma natural, mas nasceram de Deus. Agora vamos falar aqui de uma figura. Uma figura que era um mestre em Israel e foi escondido a ter com Cristo. Em João, no capítulo 3, do 1 ao 7, diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Então ele cria, né? Se foi à noite escondidinho que estava arriscando a cabeça, é claro que cria em Jesus. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ele cortou a conversinha de Nicodemos. Sabemos que só pode ser de Deus, porque ninguém pode fazer tal. Jesus disse, ei, Nicodemos, não vá por aí não, viu? Essa conversinha não chega em lugar nenhum, não. Aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que nascer de novo. Se fosse entre nós, disse, eita, Nicodemos foi à noite, estar com Jesus, arriscando a cabeça, glória, está no céu, ele creu. Jesus disse, não se maravilhe não, Nicodemos, não vá por aí não. Versículo 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. É difícil entender que Jesus está falando aqui de batismo. E Jesus disse, Nicodemos, não é só porque tu é mestre em Israel não, viu? Não é só porque tu está crendo em mim, que tu está vindo aqui à noite arriscando a cabeça. Se você não tomar uma postura e não nascer da água e do Espírito, tu não entra no reino do céu, não. Não se engane, não. E assim o Senhor falou para Nicodemos. No versículo
7 do capítulo de João 3, ele diz assim: não se surpreenda, Nicodemos. Ou seja, tem alguma tradução que diz: não fique maravilhado pelo fato de eu ter dito isso. É necessário você nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Jesus fala necessário. A palavra necessário no dicionário significa que é indispensável. Não pode ser dispensado. Mas muitos têm dispensado o batismo, dizendo que o batismo não é nada demais. Eu já ouvi muito isso. Não, o batismo não é nada demais, é apenas um simbolismo para o povo. Mas Jesus disse, é necessário. O que ele ignorou, que disse que não tem problema nenhum, que não é nada demais, o que muitos fazem e dizem e repetem, até mecanizar na mente de muitos, Jesus falou, é necessário. Não se maravilhes com o que eu tenho dito. É necessário. Qual a opinião de vocês é mais forte? A que fala contrária ao que Jesus disse? Não, não é nada demais o batismo, é só um simbolismo do povo. Ou aquele que disse assim, Nicodemos, não se maravilhe, não. É necessário nascer da água e do Espírito. Avalie como está essas frases dentro de cada um de nós. A quinta característica do batismo, salvação. 1 Pedro 3, 20 e 21. Ele vai contar aqui sobre o que aconteceu no dilúvio e vai dizer o que representava aquela carne, aquela água, que representava aquela água do dilúvio nos nossos dias. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 3, do 20 ao 21. Aos quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus que os esperava. Nos dias de Noé, enquanto se era preparado a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas através da água. Oxê, mas quem salvou a família de Noé não foi a arca, não? Através, 8 almas se salvaram através da água. Mas não foi a arca, não? Foi não. Foi a água que matou toda a carne que estava lá fora e preservou a família de Noé dentro daquele barco, que podemos refletir como aquele barco como Cristo. Então, o batismo simboliza a mortificação da carne que aconteceu lá no dilúvio. Vamos mais à frente. Que agora a água... vamos lá. 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo que vos salva, o qual não é o despojo da imundície da carne, mas de uma boa indagação, de um bom exame. Senhor, eu lembro do momento que eu entreguei a minha vida a Ti no batismo ali, e que eu estava mortificando a minha carne, Senhor, para ser colocado em Cristo Jesus e ressuscitado com Ele quando sair da água. De uma boa indagação, de um bom exame e de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. É bom lembrar desse momento do batismo, da aliança que se foi feita, se é que foi feita. O outro texto está em Atos 2,41, de sorte que foram batizados os que receberam a palavra, e naquele dia se agregaram 3.000 almas. A gente já falou esse texto lá no início, mas aqui eu peguei só o foco do 2,41, que diz, de sorte que foram batizados que receberam a palavra. Recebiam, era batizado. E naquela mesma hora se agregou 3.000 almas. Outra característica sobre o batismo, que é o revestido de Deus, da divindade de Cristo. Gálatas 3,27. Porque todos que foram batizados em Cristo
de Cristo foi revestido. A gente viu isso na outra, no 2.5 da mensagem, estamos refletindo agora de novo. Todo que foi batizado de Cristo foi revestido. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. União com Cristo. Olha como esse texto fala profundo sobre essa união com Cristo. Uma outra característica do batismo. Nós estamos na 7ª característica do batismo. Efésios 2, do 11 ao 22. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentis. Fala gentil como se não tivesse aliança com Deus. Não era judeus, que não tinha aliança com Deus. Era gentis por nascimento e chamado incircuncisos, ou seja, não tinha aliança, pelos que chamam circuncisão, feita do corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo um estrangeiro quanto à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o seu sangue. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, e de ambos fez um. Jesus é a nossa paz, e de ambos, de dois, ele fez um, escondido nele. Me colocou dentro aqui, colocou você aqui dentro, e todos se tornou um. Quando Deus olha de cima, está vendo um, porque todos foram escondidos em Cristo. E destruiu a barreira de inimizade. Destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar de dois um só. O objetivo dele, criar de dois um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O batismo, ser colocado em Cristo, destrói a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, os que estavam longe, a paz aos que estavam perto. Versículo 18. Pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, por estar em Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, pedra base, a pedra de sustento, no qual o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário do nosso Santo Senhor. Nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo Espírito Santo. O outro texto, Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Alguém já me perguntou, mas eu fui batizado assim, mas eu não cria nisso não. Eu fui um batismo emocional, não foi racional não foi pela fé não. Eu posso me batizar de novo? Eu digo, ninguém pode se batizar de novo. Mas se você não tem convicção dessas coisas no seu batismo, você não foi batizado. Você foi molhado a cabeça ou deu um mergulho. E se você não foi batizado, você pode, já que chegou a fé e a revelação a você,
É só pedir o batismo e alguém vai e lhe batiza. Não existe dois batismos, não existe ninguém avaliar a tua comunhão com Deus que tu fez. O batismo não é para participar da A, da congregação B, da congregação C. Ah, não, se você veio para cá, tem que ser batizado. Ah, se você for para ali, você tem que ser batizado. Não, não, há um só batismo. Agora você tem que entender, eu fui batizado, eu molhei a cabeça ou dei um mergulho. É importantíssimo você saber disso. E ninguém sabe mais do que você, os principados e potestades, para saber se você está revestido ou não, e o Senhor. O que a gente precisa é ter certeza que fomos colocados em Cristo através do batismo. E que a gente fez essa comunhão com Ele, não por nenhuma outra coisa, mas por Ele. Em João 10:9, a gente já lê esse texto, não nessa peça, mas em outra peça. João 10:9 diz assim: aquele que entrar por mim, Jesus falando, por mim será salvo. A atitude do coração no batismo tem que ser ir para o batismo para fazer uma aliança com Ele por causa dele e não pelo que Ele pode vir a oferecer. A gente não pode, não, eu vou fazer aliança porque o pastor falou que eu só posso ir para o coral se eu for batizado, aí eu vou para o batismo para eu poder ir para o coral. Ah, eu gosto muito de participar da banda, eu sei tocar, mas para eu entrar na banda, ele disse que eu tenho que ser batizado. Ah, eu quero meu certificado de batismo. Eu não tenho, eu quero lá na parede, bem bonitinho, com a minha foto. Ah, eu fico tão constrangido porque o pessoal vem na hora da ceia trazer lá o pão com o vinho e eu não sou batizado, aí passam por mim e eu não sou. Aí eu quero muito participar da ceia. Era esse sentimento que lhe movia no momento de você fazer aliança com o Senhor no batismo? Era essas coisas que lhe movia? Não tinha aquela vontade de dizer assim: Senhor, eu estou vindo aqui para abrir mão do meu reino, para que o Senhor venha reinar sobre mim. Eu abro mão do governo da minha vida para que o teu reino venha morar dentro de mim e eu ser guiado pelo Espírito Santo. Não eram essas coisas que lhe movia no momento do batismo? No momento do batismo você estava indo lá para se entregar à morte, para ter vida em Cristo, ou é porque queria alguns privilégios? Qual era a atitude interior do teu coração? Muitos criticam o batismo de algumas denominações porque batizam criança. Não, porque a criança não tem entendimento. E como é que pode gerar arrependimento se elas não têm entendimento? Isso não é válido. E o nosso? Como foi nós? A gente tinha entendimento? Como foi o nosso batismo? A gente tinha revelação do que era um batismo? Tinha arrependimento no momento do nosso batismo? Você tinha convicção da aliança que você fez com o Senhor ali? Tem convicção da aliança que você fez no batismo? Essa convicção é mental ou espiritual? Imagina você indo para o batismo com o pensamento de muitos. Não, eu vou ser batizado, mas o batismo não é nada, é apenas um testemunho para o povo. É uma declaração pública para o povo, um simbolismo. É porque eu tenho que participar da denominação, e para participar da denominação eu tenho que ser batizado. É por isso que eu estou indo para o batismo. Era esse a fé que você tinha no momento do batismo? E qual a diferença da criança não entender e você, adulto, entender errado? Não entender e entender errado é a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia. Não muda muita coisa, não. Vamos mais à frente. Aí você acha porque a gente está entendendo esse assunto, o inimigo vai deixar de investir em nossas vidas. O pai da mentira não vai soprar mais mentira. Ele vai dizer: olhe para mim, mantenha o foco em mim,
Não se preocupe com morte e ressurreição, aliança com Deus, derrubar a barreira de inimizade, se tornar um com Cristo, herdeiro da herança, ser colocado em Cristo através do batismo. Ignore essas coisas. Você não precisa do batismo. O batismo é um simbolismo, um testemunho para o povo, não tem valor nenhum. Lembre do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ignore o que Jesus disse, é necessário nascer de novo. O que nascer da carne é carne, mas o que nascer do Espírito é Espírito. É necessário que vocês sejam nascidos da água e do Espírito. Esqueçam isso. Esqueçam isso. A gente tem que tomar isso da mão do diabo. Não é possível que ele passe a vida colocando a gente em hipnose. Não pode ser dessa forma. E mais à frente eu vou falar sobre essas estratégias que ele usa e que vem usando ao longo dos séculos para tirar o nosso crer no acontecimento da nossa aliança com Deus através do batismo. Vamos mais à frente. A parábola do banquete do casamento. O Mateus 22, do 1 ao 13 diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, está falando os judeus, dizendo-lhe que viesse, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, bois e meus novilhos gordos foram abatidos, está tudo preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. O restante agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos, queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Então vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Eita, agora a gente entra nisso. Não somos judeus, agora foi todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, olha o que o rei prestou atenção. Mas, versículo 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou que ali um homem não estava usando a veste nupcial, não estava com a vestidura de Cristo. Todos que foram batizados em Cristo, de Cristo foi revestido. Gálatas 3:27. Ele estava sem a vestidura de Cristo. E Deus lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-os as mãos e os pés, lance para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Essa vestidura é muito importante. Mas eu posso encontrar alguém com sangue no olho e dizer: você quer dizer que o batismo é que salva? E o Salvador não é o Senhor Jesus? O batismo salva ou não? Aí eu posso dizer assim para ele: o batismo por si só não salva. O batismo nos coloca em Cristo.
O batismo nos coloca em Cristo. E em Cristo nós estamos salvos, porque nenhuma condenação há nele. Vamos mais à frente. Quem pode batizar? Será se tem que ter um curso superior de teologia? Acho que antes era 4 anos, agora parece que estão fazendo a promoção, é só 2 anos. Depende de cada instituição. Tem que ter um certificado na mão, carimbado, reconhecido pelo MEC, para poder batizar. Será se você pensa assim? Mas o Senhor dá o exemplo aqui de quem pode batizar. João capítulo 4, versículo 1 e 2. E os fariseus ouviam falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Mais à frente a gente vai falar sobre os 4 tipos de discípulos. Aí vamos ver a diferença dos discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista, os discípulos de Jesus. Mas aqui os fariseus, ele estava havendo tipo uma competição. Quem batizava mais? Se eram os discípulos de Jesus ou os discípulos de João Batista. Aí diz assim, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Todo aquele que for ligado ao Senhor, pode ligar outro ao Senhor. Todo aquele que foi batizado, ele pode batizar a outro. Não precisa de certificado, curso, carimbo do MEC, não precisa disso não. Mas tem que ter fé, porque sem fé, naquele momento da aliança, não passa de um molhar a cabeça ou de um belo mergulho. Ninguém precisa inventar nada. Tudo Jesus deixou o modelo e deu o exemplo. É só fazer o que ele mandou, tão somente. Jesus deu uma ordem. E a ordem dele não é uma ordem aleatória, é uma ordem ordenada. Olha só. A ordem de Jesus, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações. Pronto, mandou ir e disse o que tinha que se fazer. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer todas as coisas que lhe ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vão e faça discípulo, batizando e ensinando a guardar. Não é ensinando e batizando, é batizando e ensinando. Não mude o que o Senhor estabeleceu. Não invente coisa. Não vá por eu acho. Se submeta ao Senhor. Ele disse, vocês colocam, por causa das suas tradições, eliminam a palavra de Deus. Por que vocês me chamam Senhor, se não fazem o que eu mando? Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Como é que alguém tira assim? Não, quem crê está salvo. E o for batizado, por que elimina? Qual o espírito que quer que elimine isso? Por quê? Quer mudar a sequência estabelecida pelo Senhor. Mas quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí o cara vem distorcer a palavra e vem agora para a parte. Não, aqui, ó. Quem não crê é que será condenado, com certeza. Porque quem não crê nunca será batizado. Ou você que creu errado também não foi batizado. Você que foi para crer privilégio, foi pela emoção, não foi pelo negar a si mesmo, pelo não tomar a cruz, pelo não perder a vida, pelo não renunciar a tudo, mas foi no momento da aliança para poder namorar com a irmãzinha, para poder namorar com o irmãozinho e beijar na boquinha dela, para participar da ceia, ou foi só para poder tocar na banda, você também não foi batizado.
porque a sua fé era totalmente equivocada. Não era um negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Então avalie se o teu batismo, foi uma realidade espiritual ou foi apenas um banho. Porque quando o Senhor voltar no banquete de casamento, que ele olhar para você, diz: quem é você? Por que não está com as vestes nupcial? Por que não foi revestido de Deus? Simbolismo não garante nada a ninguém. Então, o irmão vai dizer assim: não, então quem crê aqui é claro. Se você não crê, você nunca será batizado. Porque o batismo é um passo de fé, de entregar a sua vida ao governo de Deus. Há uma grande diferença entre você estar com Cristo, perto dele, e estar em Cristo, colocado através do batismo. A grande multidão que andava com Jesus, contava 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Aquelas pessoas estavam com Cristo, mas não pertenciam a Cristo. Estavam ali para comer o peixinho, comer o pãozinho. Quando Jesus dava uma palavra dura, tudo ia embora, só sobravam os 12. E Jesus ainda perguntava: querem ir embora não, vocês? Aí Pedro dizia: para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Bom, mas como eu sei que existe muito sofisma ainda, e com relação ao ladrão da cruz, a gente vai explicar muito bem sobre o ladrão da cruz, sobre só o que crê. Aí eu vou mostrar os muitos que criam e eram reprovados pelo Senhor. Aí você diz: não, mas se crê está salvo, então o demônio está salvo, e etc, etc, etc. Então vai ficar claro com relação a essas coisas. Mas aqui é importante, foi explicado sobre o batismo, sobre a tua aliança com Deus. Foi algo real, foi algo forte. Você lembra do dia, a atitude do teu coração naquele momento que você desceu as águas? Ou isso é um simbolismo para o povo? Avalie isso. Peça que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração com relação a isso. E um dia eu conversando com uma pessoa próxima a mim, não vou dizer de onde é, senão se eu disser que é amigo, vão procurar quais são os amigos, quem foi ele. Se eu disser que é um parente, quem foi esse parente? E se for do trabalho, quem foi? Então eu não vou dizer quem foi, mas eu vou contar o que aconteceu. Essa pessoa próxima a mim, ela estava pregando o evangelho. E em todo canto, entregando uns papelzinhos lá, tal. E eu perguntei a ele, fiquei feliz pela atitude dele, e perguntei: e aí, como é que está a vida com o Senhor? Tá, pai, tá bom demais, glória a Deus. O Senhor me alcançou. Aí eu disse: que coisa boa. Você já foi batizado? Ele disse: não, mas não precisa não. Meu pastor disse que não precisa não. Eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E agora ele disse o quê? Que não precisa? Disse não. Sentei com ele, mostrei algumas passagens da Bíblia, o texto e os exemplos. Causou um temor no coração dele. Ele disse: eu preciso nascer de novo. Vou falar com ele hoje à noite, que ele vai estar lá. E a gente foi. Eu fui junto, que eu queria participar também daquele momento. Quando chegou lá, ele usou um texto, né? Ele chegou com o pastor dele e disse: pastor, ali tem água. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O que me impede de ser batizado? Ele usou a passagem do eunuco. Ele colocou o tal do checkmate. O pastor não tinha como correr, estava um bocado de gente lá. Ele disse: eu posso lhe batizar, não tem problema nenhum. Só quero lhe dizer algo: o batismo não é nada. Imagina, tudo o que a gente falou aqui e que Jesus disse que era necessário, que Nicodemos, que era o mestre da lei, disse: não ignore não, Nicodemos. Se não nascer da água do Espírito, você não entra no reino do céu. Ele estava dizendo ali que não era nada demais. Mas que já que ele queria, você aí pega um pouco d'água aqui, traz um canequinho d'água aí para aqui.
ele disse, olha, o batismo não é nada, agora tem algo muito importante a se fazer aqui. Traz uma Bíblia aí. Aí pegou a Bíblia, colocou aqui, disse, coloca a mão aqui em cima. Agora você vai jurar. Aquilo causou temor no meu coração, porque eu nunca vi aquilo. E Jesus disse, não jure, não jure. E o pastor estava mandando ele jurar. Jure assim, darei os meus dízimos e as minhas ofertas a essa igreja. Não existe esse ensinamento em canto nenhum das Escrituras Sagradas, que eu preciso jurar para fazer isso. E no momento do batismo, eu tenho que fazer isso antes do momento do batismo. E então são essas religiosidades e tradições de homens que detonam toda a obra do Senhor. Jesus não ensinou isso, não tem isso como ensinamento de Cristo, nem como fundamento dos apóstolos. Então, já que muita gente vive uma manipulação, não estou falando que são todos, são muita gente, não estou dizendo todos, já que muita gente ouviu desde criança sobre o ladrão da cruz, não precisa ser batizado, não precisa de batismo. O ladrão da cruz, ele esquece todos os ensinamentos de Cristo, o modelo e os fundamentos dos apóstolos, o modelo que Cristo fez e ensinou, como os apóstolos agiram e praticaram e ensinaram. Ele ignora tudo e vai só para o ladrão da cruz. Ali ele quer trazer como todo o ensino de Cristo e ignorar tudo isso aqui. Então a nossa próxima peça do Montando as Peças do Relacionamento, a peça de número 2.7, a gente vai esclarecer mais e tirar todas as dúvidas com relação ao ladrão da cruz. A peça será a peça de número 2.7, explicando o ladrão da cruz. Compartilhe essa palavra e ative o sino. Venha com a gente.